Então, pessoal, nessa terceira semana, o PET vem falando para a gente sobre a separação de misturas heterogêneas, tá? E aí, o que é essa mistura heterogênea, só para a gente relembrar? A mistura heterogênea é aquela constituída por substâncias que são immiscíveis, ou seja, aquelas misturas que vão apresentar duas ou mais fases, que são aquelas divisões que a gente consegue visualizar a olho nu. Lembrando que, se for para misturas homogêneas, onde a gente não vê divisão de fases, a gente tem como principais processos de separação a destilação, seja ela simples, se for uma mistura, por exemplo, de sólido com líquido, ou a destilação fracionada para dois líquidos, por exemplo, com ponto de ebulição distantes, por exemplo, um do outro, tá? Então, quais são os principais processos usados na separação das misturas heterogêneas? Aqui eu listei alguns, existem mais processos, tá? Eu vou colocar aqui no link da descrição um vídeo para vocês complementarem esse vídeo, assistirem mais outros processos de separação de misturas aí para as misturas heterogêneas. Mas vamos lá. O primeiro e mais básico de todos é a filtração. A filtração ela separa o sólido do líquido, justamente porque o filtro ele tem um tamanho de orifício que deixa passar o líquido e o sólido fica retido. Também a gente tem um outro processo chamado decantação. A decantação ela separa por diferença de densidade. É como se eu deixasse ali então as duas substâncias ou mais que não se misturam descansando, e aí a que for mais densa ela vai descer, vai para o fundo do recipiente, e aquela que é menos densa vai ficar na superfície, vai ficar no sobrenadante que a gente chama, tá? Aí a gente tem também a centrifugação, que na verdade é um processo de decantação acelerado, né? Você coloca os materiais aí dentro de recipientes que vão girar, e essa força da gravidade durante esse giro vai acelerar o processo de deposição daquelas partículas que tiverem maior densidade, tá? Também um outro que a gente não tinha falado na semana anterior é a dissolução fracionada. O que quer dizer dissolução fracionada? Como a gente pode ter, por exemplo, a mistura de substâncias que têm diferentes afinidades com a água, né, diferentes graus de dissolução com a água, a gente pode, por exemplo, separar isso pela essa diferença de solubilidade. É o caso, por exemplo, de eu separar o sal da areia. Então, se eu quiser separar o sal da areia, eu posso pegar aquela areia que está com o sal, colocar dentro da água, e aí a água vai dissolver o sal, e obviamente não vai dissolver a areia, eu consigo tirar o sal junto com a água, e aí depois, lógico, eu tenho que fazer um processo de destilação para separar esse sal da água, tá? Mas eu consigo separar bem o sal da areia por dissolução fracionada. Também tem processos mais simples, tá? Por exemplo, como a peneiração. Então, quando o pedreiro, por exemplo, quer fazer uma massa com uma areia mais fina, ele faz uma peneiração nessa areia para que ele separe, por exemplo, as pedras da areia. Então, a peneiração ela separa as substâncias ou os componentes da mistura pela diferença do tamanho das partículas, né? Aquelas que tiverem um tamanho menor ou igual ao orifício da peneira vão descer, e aquelas que tiverem um tamanho maior que o orifício da peneira vão ficar retidas. E aí a gente tem a separação magnética, tá? A separação magnética ela é utilizada para poder separar metais de outras substâncias por atração magnética. Como é que funciona isso aqui? Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo. Na indústria de açúcar, por exemplo, o açúcar ele é transportado, né, por tubulações de ferro, e durante esse transporte algumas partículas de ferro vão se misturando a esse açúcar. Então, num processo preliminar, antes dele envasar para mandar para o supermercado, por exemplo, todo esse açúcar passa por um grande ímã que vai atrair as partículas de ferro e vão separar elas do açúcar, não deixando essas partículas de ferro irem para o saquinho do açúcar e não contaminar o açúcar, tá certo? Beleza? Então esses são os principais tipos de separação de misturas heterogêneas. Agora a gente vai fazer dois exercícios aí que estão no PET, dois ou três exercícios do PET para poder ajudar vocês e também para a gente exemplificar um pouquinho isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Vamos lá ver? Então, pessoal, o exercício que eu trouxe aí para a gente fazer do PET é a atividade número 1. Vamos começar por ela, tá?
A atividade número 1 fala assim, ó, um sistema heterogêneo bifásico, quer dizer, é um sistema que tem mais de uma fase, e no caso duas fases, onde as substâncias ali presentes, elas não se misturam completamente, tá? Então, por isso ele é heterogêneo e bifásico. É formado por três líquidos diferentes, A, B e C. Então, percebam, o A, o B e o C são líquidos, tá? E aí vamos ver quais as características desses líquidos. Ele fala para mim, A e B são miscíveis entre si. Então, isso quer dizer que se eu tivesse a mistura só com A e B, daria para mim uma mistura homogênea, porque eles são miscíveis, eles se misturam. C é imiscível com A e com B. Então, olha só, A e B misturam entre si e o C não mistura com nenhum deles, tá? E aí, por isso que a gente vai ver duas fases, percebe? Na primeira fase, em uma das fases, eu vou ver A e B misturados e uma outra fase eu vou ver o C, que está sem misturar. E aí ele fala, A é mais volátil que B. O que quer dizer essa palavrinha aqui, volátil? Quer dizer que o A ele evapora mais facilmente do que o B. E para que essa informação é importante? Porque como A e B se misturam, se eu quiser separar os dois, eu preciso ter alguma informação que me ajude a decidir qual processo utilizar. E aí, nesse caso, como o A é mais volátil que o B, como o A ele evapora mais fácil que o B, eu poderia, por exemplo, fazer uma destilação e separar o A do B, porque o A ia evaporar muito mais rápido quando fosse aquecido. Então ele fala assim, ó, com base nessas informações, os métodos mais adequados para separar os três líquidos são... Então vamos lá, olha só. Eu vou tentar fazer um esquema aqui, mais ou menos, de como que poderia estar essa mistura. Lembrando, eu não sei quem é o A nem quem é o B, então é uma ideia de como é que poderia estar essa mistura. Então vamos falar que o A e o B estão aqui. Pode ser, por exemplo, água e álcool, né? A água mistura com álcool, né? E a substância C, como ela não mistura nem no A e nem no B, vamos falar que, por exemplo, ela poderia estar aqui em cima, tá? Pode ser, por exemplo, óleo. Então, olha só, eu tenho a substância C aqui na parte de cima e eu tenho as substâncias A e B aqui na parte de baixo. Então, quais processos que eu poderia utilizar para separar? Filtração não vai funcionar porque são dois líquidos. São três líquidos, então se eu filtrar, todos eles vão passar, né? A filtração funciona bem quando é um sólido e um líquido não miscível. Então, o primeiro processo que eu poderia utilizar é a decantação, porque aí se eu deixar ele descansar, como eles não misturam, vai acontecer o que aconteceu aqui no meu desenho, né? O A e o B vão descer aqui para a parte de baixo, o C vai ficar aqui na parte de cima. Eu poderia, por exemplo, colocar uma mangueira, um canudo aqui e extrair a fração do C. Então, o primeiro processo é decantação. E aí, depois que eu fizer a decantação, eu vou ter a missão de separar o A e o B. Como o A e o B se misturam e eles têm diferentes pontos de ebulição, o A é mais volátil que o B, o outro processo seria, então, uma destilação. E aí, como são dois líquidos, tá? A gente viu na semana passada, essa destilação tem que ser uma destilação fracionada, porque o ponto de ebulição desses dois líquidos devem ser diferentes, mas não tão distantes um do outro, tá? Então, aí nesse caso, a gente teria a primeira decantação e a segunda destilação fracionada. A resposta é a letra E. Agora vamos ver o próximo exercício. A outra atividade que eu trouxe aí do PET para nós foi a atividade número 3, que a gente vai tentar ler junto e responder junto. Vamos ver. Ó, ele fala assim, com a adição de uma solução aquosa de açúcar a uma mistura contendo querosene e areia, então vamos lá, ó, a solução aquosa de açúcar a uma mistura contendo querosene e areia. Vamos tentar fazer um desenho de como é que poderia ficar essa mistura para a gente poder decidir direitinho qual que seria os passos para separar esses componentes. Vamos lá, gente, ó. Seguinte, eu sei que a querosene não mistura com a água e nem com a areia. E que a querosene ela é menos densa, né? Ela tem uma densidade menor do que os outros materiais. Então aqui na parte de cima, na parte superior, por exemplo, eu teria a querosene. Então, vamos falar aqui que é querosene. Querosene, gente, é um derivado de petróleo, tá? Muito parecido, por exemplo, com a gasolina. E aí, eu teria na parte de baixo água com açúcar, né?
a água e o açúcar é um pouco mais denso do que a querosene. Então aqui nessa parte aqui eu teria a solução aquosa de açúcar. Quando ele fala solução aquosa, é a água misturado com alguém. Então tem que água mais açúcar. Beleza? E por fim, lá na última parte, na parte mais baixa aí da mistura, eu teria a areia, não é isso? A areia não mistura com nenhum deles e fica na parte de baixo. Sempre que você puder, faça um desenho para ficar mais fácil você visualizar como você poderia fazer a separação. Então ele fala assim, para separar cada componente da mistura final, a melhor sequência é: primeiro, gente, olha que facinho. Para separar a areia de várias outras coisas líquidas, eu poderia primeiro fazer uma filtração. Vocês concordam comigo? Então, depois que essa mistura aqui minha passasse por um processo de filtração, a areia ia ficar retida no filtro e aí eu teria uma outra mistura, né? Vou tentar fazer um outro desenho aqui. Uma outra mistura onde eu teria só na parte de baixo a água mais o açúcar, água mais açúcar, e na parte de cima eu teria a querosene, tá? Então, e a areia, professor? A areia ficou retida no filtro. Então aqui eu tenho a querosene. Aí, então o primeiro processo seria a filtração. Beleza. Fiz a filtração, aí agora quais seriam os outros processos para separar o resto dos componentes? Como eu sei que o querosene não mistura com água e nem com açúcar, eu poderia deixar, por exemplo, eles descansando. O querosene e o açúcar ficariam separados por diferença de densidade. Então, o outro processo aqui seria uma decantação. Se eu fizer uma decantação, eles vão se separar, certo? E aí eu consigo, por exemplo, colocar um canudinho aqui em cima e tirar esse querosene. E aí eu teria uma mistura simplesmente agora de água mais açúcar, tá? Então aqui nessa mistura aqui, aí já seria uma mistura homogênea, certo? Então eu teria água e açúcar, tá? E aí como é que eu vou separar a água do açúcar? Como é uma mistura homogênea, a gente tem que ser destilação sempre, tá? Nesse caso, poderia ser uma destilação simples, porque a água e o açúcar são uma mistura, no caso, de um sólido com um líquido, ok? E aí eu faço uma destilação. Com a destilação, eu consigo separar a água para um lado, que ela vai evaporar primeiro, e o açúcar para o outro lado, beleza? Então, recapitulando aqui, quais foram os processos que eu utilizei aí na sequência? Primeiro, eu tive que fazer uma filtração para deixar a areia. Depois, eu fiz uma decantação para tirar o querosene. E aí, depois, uma destilação para separar a água do açúcar. Então, filtração, decantação e destilação. Qual é a resposta aqui nesse caso? Ó, filtração, decantação, destilação. A resposta é a letra A de amor. Beleza? Então, pessoal, tentem fazer os outros exercícios aí, né? Que ficaram faltando, as outras atividades. Me enviem conforme a gente já combinou. E se caso vocês tiverem dúvida, me mandem mensagens ou aqui no comentário do vídeo ou pelo grupo do WhatsApp que a gente criou. Tá certo? Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.